Vamos lá, então, para iniciar nossa atividade, essa atividade de domingo que nós amamos, né? Então, convido a todos a elevar os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, tranquilizando o nosso coração, tranquilizando nossa respiração, sentindo esse momento especial no nosso domingo, na nossa semana, em que por alguns minutos paramos para refletir, para sentir o amor do nosso Mestre. Senhor, que as suas bênçãos estejam conosco nesse momento do nosso Evangelho online. Que esse amor possa proteger o nosso lar, iluminar nossos pensamentos, nosso coração, e que o estudo dessa noite possa sempre nos auxiliar em nossas reflexões, em nosso aprendizado, no fortalecimento em nosso dia a dia. E especialmente nesse dia, que todos os paizinhos sintam-se muito amparados, abraçados, queridos e lembrados. Sempre em seu nome, Mestre Jesus. E assim aqui, em conjunto, iniciamos o nosso estudo da noite. E que assim seja. E assim passamos para o Naseu. Obrigado, Cláudio. Boa noite a cada um de vocês. Com quem não tive a chance de cumprimentar, vamos ao estudo. E nós temos pela frente uma lição bastante interessante. Aqui, só para dar um pequeno detalhe, a tradução que o Emmanuel adota e que já houvera sido diversa, inclusive numa abordagem que a gente teve aqui, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 13, é a versão da caridade. Tá? Nós vamos só destacar isso em relação ao texto, porque há uma grande divergência interpretativa. Muitos optam pela palavra amor, e assim são as traduções modernas, notadamente as modernas de natureza religiosa, teológica, usam a palavra amor. O próprio de Sacy, que Kardec utilizou, também se vale da expressão amor, mas a adequada, em termos de tradução, é mesmo caridade. Tá? Isso só para destacar porque o título irmão que a mensagem traz, ele só se esclarece plenamente na última palavra da lição. Curioso essa forma de trabalhar o texto. Durante quase todo ele, o que nós percebemos nitidamente é a apresentação de doadores. A questão é da caridade, e a caridade pressupõe a ideia do doar-se em dimensões que nós, os espíritas, temos aprendido a analisar a partir do texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente, mas não nos esqueçamos nunca do Livro dos Espíritos, na parte terceira, na lei de justiça, amor e caridade. Isto é muito, muito importante para os espíritos. Eles insistem em nos chamar a atenção para o fato de que doar-se a quem quer que seja elimina ou começa a eliminar a trava do egoísmo, a trava do egoísmo. Mas nós vamos ver na figura dos doadores que o texto apresenta, alguns que são vaidosos, outros são tiranos, outros são displicentes, outros tolos, outros ambiciosos, outros até companheiros de obras más, desconfiados, soberbos, invejosos e, pasmem, até delinquentes potenciais. Só lá no final aparece a figura
do irmão. Esse retardamento de fazer do título a última palavra que aparece no texto tem um enfoque pedagógico muito interessante, porque a lição, intitulada assim, não começa definindo irmão. Primeiro, ela vai eliminar as formas pelas quais o dar, e a chave do versículo é a caridade, pode deixar de constituir relação fraterna. Eu estou abrindo mão, mas isto não tem nada de relação fraterna. Então, o título assume uma característica muito interessante, né? Ele funciona como destino da leitura. É como se a gente pudesse, ao chegar lá, usar uma chave retrospectiva e aí, então, entender. O grande problema central e moral que a mensagem aborda está na ambiguidade moral de dar, né? Uma questão muito interessante, uma ambiguidade moral. A transferência de um bem, de um recurso ou de um auxílio não revela por si só a qualidade da relação, né? O mesmo verbo pode apontar para coisas que ele já havia destacado, e vai destacar no texto, como nós vamos ver ao passarmos por ele. Então, isso pode ser fruto de uma exibição, é por isso que eu dou, de uma pressão, eu estou doando, mas quero algo em troca, de um afastamento, estou dando, mas não quero voltar a te encontrar, de um cálculo, puxa, se eu der, eu posso receber de volta X ou Y, de uma humilhação, olha lá que eu estou dando e você fique no seu lugar, de uma comparação, eu dou e você não oferta nada, e até mesmo de uma exploração. Então, a pergunta que a gente deve fazer a partir da leitura, da reflexão sobre o texto, não é apenas alguém deu, mas deve ser alguma coisa mais ampla. Também não é. Qual era a sua intenção interior? A gente tem que trabalhar duas coisas que me parecem bem claras quando a gente examina as hipóteses. Para que deu e que relação esse dar estabeleceu com o outro? Vamos colocar as 4 perguntas, então, para a gente saber por onde está pisando, né? Um texto leva a gente a pensar muito. Esse é um desafio que mensalmente nós encontramos aqui e sempre nos leva a refletir. Estar aqui conversando com vocês pressupõe, para mim, necessariamente ter refletido bastante sobre o texto. O que quer a mensagem nos ofertar? Porque ela não foi escrita apenas para preencher os caracteres de um livro. Ela tem um propósito muito maior. Se nós estivéssemos falando de autor encarnado, nós poderíamos dizer que ele escreveu porque tinha algo a informar, mas o interesse por trás, ele escreveu porque acha que a sua escrita tem relevância, mas nós estamos falando de um espírito, ou talvez um conjunto deles, porque as mensagens vão mostrando essa variedade, essa variação de abordagens, interessado na nossa própria evolução, sem nenhum retorno. Nem os espíritos o tiveram, exceto de ajudar, e nem o próprio médium, cuja vida exemplar, todos nós aprendemos a admirar. Então, há algo de importante nisso que eu estou lendo. E eu acho que, então, não temos que nos perguntar, alguém deu? Nem. Qual era a sua intenção interior? Vamos nos ocupar com para que deu?
E que relação esse dar estabeleceu com o outro? Qual foi a relação? O dar, orientado pelas 10 finalidades inferiores, não se confunde com o amor silencioso descrito no desfecho da mensagem. Se vocês contarem, verão que nós temos 10 finalidades inferiores antes de nós chegarmos à 11ª, ela sim, reveladora do melhor propósito. Do melhor propósito. Temos que levar em conta que, na maioria dos casos apresentados, quem dá nas condições ali estabelecidas é um tanto melhor que quem não dá por indiferença ou por secura. Emmanuel não reduz, na minha forma de ver, a avaliação a uma oposição simples entre dar e não dar. Ele diferencia o valor relativo do auxílio, a qualidade moral de sua finalidade e, acima de tudo, a forma de relação produzida pela dádiva. O título irmão fica assim associado ao dar, sem busca de recompensa, sem qualquer personalismo inferior, né? O texto também não nos autoriza a concluir que toda doação visível seja falsa. Não é isso. Que a magnitude do auxílio que eventualmente prestarmos seja moralmente irrelevante. Não é nada disso, né? Não vejamos o que não está. O que ele chama a atenção é que nós temos que levar em conta aquilo que se desenvolve, né? Nós temos, na abertura, o próprio versículo escolhido revelando uma certa ambiguidade, né? Se vocês prestarem atenção, quando diz Paulo, a caridade é sofredora, é benigna, não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, nós temos predicados positivos, mas também os temos negativos. Os 10 casos que ele oferece para nossa análise submete o dar exatamente a esse exame da sua finalidade. Reconhece o valor relativo do dar imperfeito, não o joga fora, mas associa o amor silencioso ao reconhecimento da qualidade de irmão. Então, ele constrói uma gradação moral, né? Eu não vou dizer que seja a ordem que a lição traz, mas eu consegui colocar as coisas levando em conta 3 ordens, né? A indiferença ou a secura, então é a mente cristalizada que não dá. O auxílio imperfeito, quer dizer, eu dou efetivamente, mas o meu gesto é orientado por uma finalidade inferior. E isso é importantíssimo, porque o título da mensagem é Irmão. E se nós considerarmos a data de natureza eminentemente comercial, que vem a ser o Dia dos Pais, com a informação trazida por Jesus, no sentido de que todos, sem qualquer espécie de exceção, somos filhos do Pai, somos todos irmãos uns dos outros. E percebam, ser irmão pressupõe um amor fraterno. Um amor fraterno. Dá-se de si ou algo, irradiando um amor
silencioso, um amor silencioso, sem recompensa, sem mescla de qualquer personalismo inferior. Essa pessoa que todos nós precisamos nos converter em selo pode receber o título de irmão. Então, há uma gradação que nos permite entender a lição. Se vocês olharem, na construção do texto, Emmanuel diz: quem dá para é. Quem dá para é. Então, o quem dá é uma constante, né? Pega o texto e fala: quem dá é o ato exterior. Exterior. Então, alguém dá para introduzir uma finalidade. É assim que a gente lê o texto. E, no final, você tem a moral envolvida na postura, né? O para que ele usa, quem dá para, é decisivo, porque a gente vai observar aí não apenas uma intenção secreta, mas vai ver condutas que são tristes até. Vamos nós? Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Eu faço aquilo que faço, mas com o propósito de ser admirado, de ser aplaudido. Então, a minha doação, ela é fruto de algo que quer não me trazer um benefício, mas, pelo contrário, mostrar algo que eu não consegui superar. Não é da lição de Jesus que o que a esquerda faz ou a direita faz, a outra mão não deve saber? Agora, quem dá para mostrar-se, não tem conduzido. Então, o outro, aquele a quem eu dirijo o meu dar, ele é um palco, ele é uma testemunha da minha imagem de doador. E olha que, às vezes, isso é até registrado nos nossos dias em fotos, em redes sociais, quando o gesto de doar, de dar, não precisa disso. Presta atenção. Quem dá para torcer o pensamento dos outros é tirano. A dádiva é usada para pressionar a consciência alheia e dobrá-la aos pontos de vista que eu entendo sejam os melhores. Ideologicamente, nós poderíamos admitir isso como uma tentativa de dar para ter o domínio sobre o pensamento do outro. E, a partir daí, eu tento dobrar, né, uma espécie de violência, a maneira como o outro vê as coisas. Isto também não pode ser produtivo. Quem dá para livrar-se do sofredor é uma pessoa displicente, porque eu dou e quero que ele se afaste, porque a sua presença me incomoda. De alguma forma, o sofrimento que ele experimenta não merece a minha solidariedade. Então, eu baixo rapidamente o vidro do carro e, sem nem ouvir aquilo que a pessoa tem para me narrar, porque eu alego estar sem tempo, não ter condições, eu dispenso e ele vai embora, né? Emmanuel é categórico. Quem assim age, não deu nada. Não deu absolutamente nada, porque o seu ato foi governado, foi trabalhado pelo desejo de ficar livre. Eu quero ficar livre, você me incomoda. E esse afastamento é tudo, menos considerar o outro meu irmão e ser por ele considerado como tal. Eu não posso trabalhar dessa maneira. Aquele que dá para exibir títulos é tolo. Títulos que valem
estão na última palavra, o de irmão. O resto é tolice, é coisa passageira, né? Veja, dá para estar numa vitrine para dizer que ocupa essa posição e por isso dispensa, querendo ostentar. Nós vamos perceber que títulos são coisas passageiras. Passageiras. O importante é ser considerado irmão. Isto não termina. Não termina. Porque a fraternidade nos torna sempre próximos. Aquele que dá para receber alguma vantagem só tem ambição, né? Estou fazendo isso e pode ser um benefício material, social, simbólico, pouco importa, né? O fato é que eu estou querendo receber algo em troca. E é diferente, talvez, do aplauso, da visibilidade, é bem diferente, né? Querer ter alguma vantagem em razão do que eu fiz faz o meu ato diminuir. Quem dá para humilhar é alguém que ainda tem necessidade de entender o valor do bem. A expressão é forte, né? Porque ele fala companheiro de obras más, porque você, além de ofertar algo que lhe foi pedido, humilha aquele que veio pedir ajuda, o rebaixa. E isso não é uma postura certa, porque quem humilha, ele contradiz eventual participação benigna, né? Eu fiz, mas eu te ponho no seu lugar. Espera, como assim? Você mostra uma superioridade que vem a ser ofensiva. O bem que você eventualmente dispõe é um veículo para a sua ferida moral, porque eu vou ter que humilhar aquela pessoa. Quem dá para sondar a extensão do mal é alguém desconfiado, né? Você dá para ver, olha, vamos ver a reação dele. É como se a gente pudesse fazer uma paráfrase aqui e usar medir a miséria alheia. Vamos ver, né? Eu quero entender para que eu possa averiguar. Será que ele não vai voltar aqui no próximo mês? Será que ele não vem aqui para pedir outra vez? Quer dizer, peraí, você está exercendo uma vigilância e uma objetificação do outro sob uma aparência de auxílio? Ele precisa. Se ele te estende a mão em busca de ajuda, vê-lo de maneira desconfiada não é legal. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Isto é, você, quando age assim, você quer demonstrar uma superioridade perante terceiros e perante o próprio beneficiado da doação. Essa hierarquização ofensiva, ela tem um papel que é extremamente deletério. Você dá para que um se eleve e o outro se rebaixe. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Eu quero que o meu nome conste entre aqueles que são havidos como generosos. Então é por isso que eu quero um espaço público para ser consagrado, né? Emmanuel escolhe a palavra invejoso e não apenas a palavra vaidoso, né? E essa ideia é muito clara, porque a pessoa quer ocupar um lugar de honra. Então eu estou fazendo, mas é graças a isso que o meu nome vai ser publicamente reconhecido.
E quem dá para prender o próximo e, de alguma forma, explorá-lo, puxa, esse recebe o título de delinquente potencial. Olha que loucura! Eu estou dando, mas você está querendo capturar a dependência dele. E essa dependência vai ser convertida num instrumento de exploração. Você é um delinquente. Você não está sendo generoso como o dar pressupõe. É por isso, meus amigos e minhas amigas, que o último parágrafo tem a dimensão fantástica. Fantástica. Concessão, critério, título. Em todas essas situações, dois limitadores ainda impedem uma formulação absoluta. Na maioria dos casos, um tanto melhor, ele demonstra que a ação exterior não basta para constituir a fraternidade, mas tampouco ela é anulada por uma finalidade inferior. Nunca, em todos os tópicos que precederam a esse, ele disse quem dá assim não dá. Ele diz que dá, mas dá de uma maneira que não é correta. Saiu da indiferença cristalizada? Saiu. Tá? Mas não há como considerar a coisa positiva. Onde está o positiva? Exatamente quando você, ao dar, você consegue, do ponto de vista de um plano muito maior, você consegue ser intitulado irmão. Acho que vale a pena a gente percorrer essa última frase, porque ao voltar nela durante a semana, eu sempre fiquei encantado pela maneira como ele vai descrevendo, como ele vai colocando as coisas para que a gente possa efetivamente analisar. E dá só um minuto, porque a folha caiu aqui enquanto eu estava fazendo a narrativa. E isso traz problema na hora de se tentar fechar. Mas o raciocínio é simples, não vou achar mesmo. Eu tenho o péssimo hábito de não numerar folhas, né? Eu vou escrevendo e não numero as folhas. É alguma coisa que eu tenho que aprender. Isso é feito até automaticamente, né? Não há, no ato de dar, nada mais bonito do que fazê-lo dentro de uma espontaneidade que caracteriza o gesto de ser irmão. Esse item de Coríntios 13 que nós estamos analisando é totalmente amarrado, né? Por isso que eu comecei falando que a opção por caridade é uma opção belíssima, porque há um momento em que, diante de todas as virtudes, aquelas que nós podemos atingir de maneira consciente, tendo expressões de fé, a que dá através da caridade é a maior, porque ela pressupõe despojar-se de si. Para a gente encerrar, nós temos que nos lembrar do que os espíritos nos apontam como sendo os vícios ou as imperfeições que temos que superar. O egoísmo e o orgulho. O egoísmo, porque muitas das figuras retratadas nas 10 frases que nós passamos uma a uma, demonstra claramente não ter sido superado. De alguma forma, eu fiz algo porque me senti incomodado, mas o meu objetivo não era sincero, como precisa ser o sincero.
ser sincero. A qualidade verdadeira é efetivamente esta de dar. Dar na certeza de que aquilo que eu faço de mim mesmo, que é o mais importante, com os bens que eu tenho à disposição, que não me pertencem no sentido de me acompanharem, são do mundo. Isto é revelador de uma categoria que eu preciso alcançar, que é a categoria de ser irmão, irmão, fraterno, fraternidade. Daqueles 3 ideais que estão presentes nos movimentos do século XVIII, no estudo de Kardec no século XIX, nos ideais da Carta das Nações Unidas do século XX, e insistentemente ainda ressoam como inatingidos no século XXI. Liberdade, igualdade, vez ou outra sofrem reveses, mas estão presentes. Já a fraternidade, nós precisamos buscá-la. E quem é fraterno é irmão. Com esse pensamento, nós vamos nos lembrar daqueles espíritos que foram para conosco fraternos, na medida em que nos acolheram em sua companhia, envergando em relação a nós, provisoriamente, o título que apenas a um pertence. Corpo gera corpo, espírito não gera espírito. Aquele que nos criou e nos destinou a conhecê-lo é o nosso verdadeiro Pai. Mas muitos, no transcurso dessa nossa já longa caminhada, estiveram ao nosso lado. Por muito tempo, por pouco tempo, de maneira mais próxima, nem tão próxima assim, mas lembrando-nos deles, nós usamos a expressão com a qual Jesus nos ensinou a conhecer a inteligência suprema, a causa primeira. Pai. Se estão conosco, se já voltaram para a realidade maior, como muitos outros que nos acompanharam também já voltaram, essa longa trajetória que todos fazemos, merecem o nosso respeito, a nossa gratidão. Que nesse momento, através das nossas vibrações, todos aqueles que trazem a paternidade como uma tarefa, uma missão, como os espíritos denominam, reflitam a respeito do que têm feito com a missão que receberam. E nós, que momentaneamente ocupamos a posição de seus filhos, como muitas vezes em relação a outros, temos a função provisória de pais, possamos entender que o dar, sob a forma de bens materiais que não nos pertencem, mas de exemplos e de bens imateriais que são fruto da nossa maturidade, efetivamente seja objeto de gratidão. Por nos darem a sua companhia, por nos darem o seu exemplo, por nos darem os bens que nos permitiram a educação, o primeiro trabalho e tudo mais. Nós, nesse instante, em pensamento, rogamos ao Pai de todos nós que lhes duplique, sob a forma de proteção e carinho,
o que para nós foi tão importante. Uma excelente semana para cada um de nós. Muito obrigado.